indígenas, né, lá do Canadá. Uma questão cultural mesmo. Cultural. Então, quando eu fui para lá em 2009, eu cheguei no laboratório e o meu supervisor tinha acabado de ganhar assim, um projeto para trabalhar, ele já vinha trabalhando com síndrome alcoólico fetal, porque o governo queria muito... Porque, assim, se você for pensar, é a causa de incapacidade, deficiência intelectual, que era muito simples, né? Era só não beber, certo? Mas, como eles não conseguem fazer isso, assim, de parar, era assim, o que a gente pode fazer, para educar a população e até mesmo para tentar reverter. Então, até, por exemplo, lá eles têm um trabalho com crianças que tem, né, que estão no espectro, ou a síndrome, ou algo mais leve, né, da gente falar que é um espectro, e que vão para lá, para a universidade, por exemplo, para fazer atividade física. E aí acompanha, aí dosa BDNF na saliva, vê se... Porque são crianças que elas têm muita dificuldade de aprender. São aquelas crianças, quando tem ainda as características, até fica um pouco mais fácil de você identificar um problema. Sim. Mas muitas vezes não tem. Então a criança... É uma coisa, um espectro um pouco mais baixo. Assim, e aí é aquela criança que vai para a escola e se torna criança problema, porque não consegue aprender, não consegue ficar quieto, né? Então, enfim. E aí muitas vezes demora, né, para associar, muitas vezes do próprio médico, né, que não pergunta para a mãe, e muitas vezes da mãe de não ter esse conhecimento, de não saber que realmente não deve, né, tomar nada de álcool durante a gravidez. Tem um psiquiatra aqui, inclusive um episódio com bastante visualização, que ele trabalha com álcool. E foi um episódio bem quebra de paradigma, assim, porque ele trouxe algumas informações bem chocantes, acho que por isso que está com bastante view. Inclusive, quando ele fala sobre o álcool, assim, ele gera como é que eu posso dizer, um impacto muito grande, porque tem algumas pessoas que consideram que os alcoolistas é o cara que está na sarjeta, que está todo ferrado e vendeu no seu TV para comprar cachaça e toma álcool de etílico, com limão. E ele falou, não, cara, um alcoolista é assim, é você sair para um lugar e não conseguir aproveitar o negócio sem álcool, você já deveria começar a se preocupar bastante. E eu vejo lá que o episódio andou bastante. Aí você vai ver as métricas de quem assistiu, é totalmente diferente da média do canal. É uma galera mais velha, imagino que tem um público com problema com álcool e tal. E muita gente, prof, acaba tendo uma resistência em entender que o álcool pode fazer mal, porque normalmente, inclusive foi dito pelo psiquiatra que veio aqui, o Dr. Vitor, ele comentou que o álcool, o marketing do álcool foi muito bem feito em associar álcool com qualidade de vida. Sim. Né? Eu tomo um vinho, eu bebo cerveja, champanhe na comemoração. Champanhe na comemoração. E a galera tem uma dificuldade de entender que a molécula do álcool, né, o etanol, é tóxico para o organismo. O que a gente sabe de álcool e cérebro hoje, assim? Olha, não é a minha área... Ou de desenvolvimento? Não é a minha área, mas assim, eu gosto de ler. Eu até fiquei na Universidade de Houston em 2019. Fui para lá trabalhar num projeto como professora visitante por 3 meses e trabalhar justamente num projeto que era assim, bebedeira. A gente fazia aquele binge, né? Então colocava os animais, eles... passava a semana toda trabalhando direitinho, chegava o final de semana, você começava a beber na sexta-feira à noite e parava no domingo nos animais. Então a gente fazia esse binge, né? E a professora que me convidou para ir lá, ela queria saber assim, tem diferença entre machos e fêmeas? Porque não era uma coisa que eles bebiam voluntariamente, tá? Era feita uma gavagem, então o animal ficava bêbado, né? E vocês tinham com controle da concentração? Sim, tudo direitinho, né? Para poder comparar. E eu fui lá trabalhar com estresse oxidativo, com essa parte assim, né? O que a gente sabe? Problema cognitivo, assim, bastante sério, mesmo não estando, né? Então, assim, a gente, claro, ninguém testava os animais depois que eles recebiam o álcool, certo? Sim, claro. Então, era feito lá um tratamento por algumas semanas, a gente tinha vários protocolos, 4 semanas, mas pensa assim, uma vez na semana, tá? E depois a gente ia avaliar o comportamento. Alteração comportamental, a gente sabe muito que córtex pré-frontal é afetado, né? O nosso filtro de saber o que se eu fizer isso, né, causa consequência, é afetado. E aí é isso, né? O álcool ele acaba, e a coisa da dependência, né? Que a gente acaba tendo essa coisa de tomar e não estar satisfeito, e tomar mais, e essa questão, né, toda a parte núclea cumbis. A gente trabalha no laboratório com um paradigma
que é outra linha de pesquisa, que é a gente faz um estresse precoce. Então, a gente estressa esses filhotes, separa eles da mãe, né? Mimetizando o estresse precoce. E a gente vê comportamento de risco. E uma das coisas do comportamento de risco é justamente ingesta de álcool. Olha só, claro. Então, certo? Então, o animal, ele acaba estando estressado, bebendo mais álcool, e aquilo vira um ciclo, né? Que é muito que a gente vê, assim, nessa questão de quando você tá num lar, né? Onde você é negligenciado, que a gente tenta fazer um modelinho de negligência, assim, parental. Aí então, o filhotinho nasce e vocês tiram ele da sala para um período com a mãe? Ele fica separado, né? Tem essa separação num período crítico, né? Para o desenvolvimento do sistema nervoso, e depois a gente analisa ele na adolescência. A gente está interessado, na verdade, nesse jovem adulto, adolescente, jovem adulto. Tá onde começa, né? Abuso de drogas, beber e dirigir, né? Toda essa questão, assim. Então, a gente está tentando entender se eu tenho alteração, por exemplo, como eu te falei, quando você expõe ao álcool, você tem alteração da neurogênese em adulto. E a gente está olhando, quando eu exponho ao estresse, certo? Será que eu altero essa capacidade, essa neuroplasticidade vai aumentar? Então, a gente trabalha um pouco com isso. É mais nesse sentido que eu trabalho com álcool. Não com, embora eu tenha esse trabalho que a gente foi lá olhar, né? E vimos comportamento, alteração comportamental, assim, claríssima. Mas é isso que tu falou. Eu acho que até é interessante a gente enfatizar. Porque, assim, a nossa sociedade é uma sociedade que associa álcool com alegria. Isso. É batizado, é aniversário de um ano, né? É propaganda de cerveja, é mulher de biquíni na praia. Então, tudo assim, é glamour, é alegria. Se você está bebendo, você nunca está triste, né? E a gente sabe que não é isso, né? Por trás do consumo de álcool tem agressão, tem negligência, tem... Então, assim, é bem complicado, mas está muito dentro do que faz dinheiro, né? A gente teve isso no passado, você não é da geração do cowboy, da Marlboro, mas a gente tinha isso, né? Com o cigarro. É só vocês começarem a assistir propaganda de novelas, ou pensar no absurdo, se podia fumar dentro do avião. Não, e ele trouxe propaganda ele trouxe umas propagandas antigas e mostrou que dentistas receitavam cigarro. Tinha cigarro de chocolate pra criança brincar. Absurdo. Olha que loucura. Absurdo, ele fala, daqui uns 20 anos vocês vão ver isso com álcool. A gente vai olhar tomara, isso e vai falar, tomara. Eu não sei. Essa questão, por exemplo, a gente tem no Brasil, em São Paulo, se eu não me engano, umas cidadezinhas assim, que no label da garrafa de cerveja, de qualquer... Tem uma mulher grávida, aquele perfil da mulher grávida com um xizinho, assim, sabe? Porque isso é uma coisa que, sabe, seria super interessante, né? De a gente ter, porque eu acho que o visual impacta, né? Sim. Então, não sei. Eu, particularmente, né? A gente tem um projeto de extensão que a gente vai nas escolas falar, né? Do álcool na adolescência, na formação. Poxa vida, córtex pré-frontal. Eu termino de amadurecer ele quando? 23 anos, 25. Depende se é homem ou mulher, né? Gerar polêmica. Não. Por essa faixa etária, depois dos 21 anos, né? Por isso que em muitos países pode-se beber, pode se dirigir com 16. Aí só pode beber depois dos 21. Está muito relacionado com essa maturação do córtex pré-frontal, certo? E aí a gente vê que vai nas escolas... Então, assim, festinha de 15 anos o pessoal tá bebendo, né? Umas coisas, assim, absurdas. Então, a gente vai e fala um pouquinho disso, assim. O que pode prejudicar? Qual é a região que não está formada ainda? Olha, é uma região super importante que vai te dizer que se você fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Causa, consequência, o filtro, enfim. Então, a gente acaba indo nas escolas e tem muitos relatos, assim, sabe? Dependendo das escolas que a gente vai, inclusive, assim... que a gente fala para eles, olha, agora que vocês sabem, se vocês verem uma gestante bebendo, vocês têm a obrigação de falar, olha, né? Você sabia que pode afetar, né? E se vocês forem beber, se alguém oferecer bebida, né? Vocês deveriam negar, porque está afetando uma região do
do cérebro de vocês que não está pronta. Então, é engraçado, porque assim, dependendo de onde a gente vai, a gente tem relatos que falam assim, pois é, a minha vizinha está grávida e bebe. Ou a minha mãe bebeu durante a minha gravidez, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente, infelizmente, ainda vê bastante. E assim, a cerveja preta, qual que é? É um absurdo, né? Por um mito, né? Não tem nada disso. Alguém sabe de onde é que veio isso? Não sei. Eu já ouvi que cerveja preta... Não, por favor, tomem água, que vai aumentar a produção de leite, não precisa ser cerveja preta. Faz bem pro coração. Faz, se você não estiver grávida e se tomar uma taça, né, não uma garrafa, realmente faz. Mas é isso, né? E, prof, e para a parte da pessoa ali, digamos, ela tá grávida e tal, quais seriam os impactos do álcool pro feto? Todos, na verdade, dependendo. A gente fala assim que depende da dose. E depende imagino, da época, né? Isso. Da época. Como é que é? Tem mais crítico, tem menos crítico? Sistema nervoso, eu vou terminar a maturação depois dos 20 anos, certo? Sim. Então, se eu tô falando de sistema nervoso, tudo é crítico, né? É, claro. Tudo é crítico. Eu lembro quando eu fiz a sua disciplina de neuroembriologia, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, vai dar cagada, certo, né? Vai dar certo. Então, claro que eu tenho períodos mais suscetíveis. Sim, tenho, né? Tem períodos mais suscetíveis. Se eu lembra lá, primeiro mês, né? Fechamento tubo neural. Se eu não fecho tubo neural, não formo sistema nervoso. Pronto, certo? Mas se eu for falar de sistema nervoso, não tem. Por isso que a gente fala, não existe um período e não existe uma dose. Tá? Então fala assim, mas a minha mãe bebeu e eu tô bem, né? Eu não tive nada, né? Tem a genética da mãe também, né? O metabolismo. E assim, será que você tá bem? Quem sabe você não estaria melhor se a tua mãe tivesse bebido. Isso, certo? A gente não sabe. Então, assim, a regra é não tem período. Porque também o que a gente até mimetiza no laboratório, porque muitas vezes, assim, faz ultrassom e vê, tem os 10 dedos da mão, os 10 dedos do pé, tá direitinho, formadinho, agora eu posso beber. Não. Exato. Nossa, mas aí é exato. Não. Então tem isso, sabe? Eu fiz, tá tudo formadinho agora, eu já posso beber. Então tem essa mentalidade também. Exato. Então, tem que... Não tem uma dose, não tem um período seguro. Exato. Não beber. E eu lembro que você apresentou na aula uma vez um caso de espinha bífida. Sim. É relacionado a álcool também? Não, geralmente é ácido fólico, deficiência de folato. Tá, claro. Mas daí a galera normalmente suplementa já no arroz, no macarrão. A gente já tem, né? Agora na farinha de trigo. Isso foi uma política pública por conta do tubo neural? Foi por problemas de má formação tubo neural. Aí diminuiu até, olha, não vou saber dizer se 30%, mas aí gerou outro problema, né? Porque a gente, na verdade, você dosou teu ácido fólico, tu sabe qual é o teu... Pois é. Geralmente a gente não sabe, né? E se assume que todo mundo está com deficiência. Por isso está na farinha e então é melhor suplementar, não estou dizendo, não sou contra, entendeu? Mas a gente pode criar alguns problemas quando eu faço essa super suplementação, se for o caso, né? Então tem nas farinhas e tem também no milho, porque tem gente aí que não pode ter glúten, né? Então também tem na farinha de milho. Tá? Então, o Brasil não é o único país, tem outros países que fazem essa suplementação. Mas é justamente para evitar. Porque se eu não fecho o tubo neural, eu vou ter essas malformações como a espinha bífida. Né? Mas tipo assim, isso até do ponto de vista de aplicabilidade da ciência em políticas públicas, foi uma decisão do governo ou das instituições baseada em dados acadêmicos? Sim. Pô, que maravilha. Sim, não. Aí a galera gente tem levando em consideração. E deixa eu te perguntar, prof, como é que tá, na sua visão, assim, o panorama da ciência hoje em dia? Tá tranquilo de trabalhar lá? Faz tempo que eu não vou nos laboratórios. Yeslen, que pergunta difícil. Não, mas pode... É porque é importante o público entender como é que funciona a carreira de um cientista, assim, e o quanto a gente batalha para tentar fazer o negócio andar. Assim, o que eu posso falar para ti, sabe? Eu voltei de um sabático ano passado, então eu fiquei 1 ano na Alemanha, numa cidade... Göttingen, na Alemanha, então com bastante recurso. Você estava lá fazendo alguma coisa relacionada a... eu fui lá para trabalhar com modelo, também fui durante a pandemia, isso foi uma coisa que acabou assim complicando um pouco, né? Mas você lembra da Eveline? A Eveline foi no doutorado sanduíche dela para o laboratório desse mesmo professor, mas ele tem um laboratório na Inglaterra. E ela foi lá trabalhar com neurogênese em humanos, em tecidos humanos. Então foi bem bacana, porque ela foi para lá, a gente fazia aqui modelos animais, e a gente conseguiu lá tecido de pós-morte, obviamente, né? De pacientes, de indivíduos com Parkinson e controle.
e indivíduos que não tinham, né? E ela foi lá ver como é que estava essa neurogênese. Então, eu fui para lá para terminar um pouco desse trabalho que ela tinha deixado, porque daí veio a pandemia, ela foi ficar 6 meses, não conseguiu, porque daí fechou o laboratório, né? Quase não conseguiu voltar para o Brasil. Então, a gente conseguiu terminar, até inclusive, quero falar